Muito bem, este é o Conexão Futura, ao vivo na tela do seu canal Futura, e confira também o nosso site, futura.org.br, é o espaço na internet para você saber tudo sobre a nossa programação. E você em casa, sabe como ouvir um não como resposta? Pois é, se para muitos adultos é difícil não ter as suas vontades atendidas, para as crianças pode ser muito pior. E quando é o pai ou a mãe que diz o não, a reação muitas vezes vem em forma de birra. E aí jogar-se no chão, chorar, gritar, ficar emburrado e negar-se a cumprir alguma ordem são algumas das artimanhas mais comuns utilizadas pelas crianças quando são contrariadas. Dizem os especialistas que essa é uma fase normal do desenvolvimento infantil, que aparece normalmente aí a partir dos 18 meses de vida. Mas a pergunta que os pais e os educadores se fazem é: como agir nesses momentos? Então, no programa de hoje, vamos tentar responder a essa e a outras perguntas sobre como estipular limites e lidar com a birra das crianças. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Gustavo Teixeira, que é psiquiatra infantil e mestre em educação. Gustavo, bem-vindo ao Conexão. Tudo bem? Obrigado. Também conosco aqui no estúdio está a Thaís Fatioli, que é jornalista. Bem-vinda, Thaís. Obrigada. E ainda conosco está a Marina Barbi, que é psicóloga. Tudo bem, Marina? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. E você em casa, como sempre, também é o nosso convidado, então participe dessa conversa. Mande aí a sua sugestão, se você tem dicas para os pais aí sobre como lidar com a birra das crianças, ou se tem perguntas, compartilhe com a gente pelas redes sociais. Coloco na tela para você desde já o nosso perfil aí na rede social, no Facebook. Você já encontra aqui essa videochamada que eu gravei especialmente para o programa de hoje, para chamar você aí a participar do nosso programa. Aqui embaixo tem um espaço que você pode curtir, comentar, compartilhar e deixar registrada a sua questão. Daqui a pouquinho eu apresento aqui no estúdio para os nossos entrevistados. Ainda na internet temos o Twitter como opção, então você pode aqui buscar @canalfutura, que é o nosso perfil no microblog, e deixar registrada aí também a sua pergunta, a sua sugestão. Ou também temos o bom e velho telefone, que é o 0 operadora 21 2273 5020, os números que estão na tela para você ligar de qualquer parte do Brasil e deixar registrada também a sua participação. Enquanto você faz isso aqui, mais uma vez, bem-vindos os três ao estúdio do Conexão, prazer recebê-los aqui. Quero começar ouvindo a Thaís, que está aqui do meu lado. A Thaís é mãe de 2 filhos, né, Thaís? Um mais velho, não, uma mais velha e um mais novo. É. Luísa tem 8 anos e o Thiago tem 1 ano e meio, quer dizer, diferença bem grande. E eu tenho diferentes tipos de birras, né? Não sei, até estava conversando com a Marina se a Luísa, se eu posso dizer que é birra, né? Que é aquela chantagenzinha, né? De querer disputar o controle. E o Thiago não, o Thiago é birra de se jogar no chão, de jogar a chupeta longe. Quando ele é contrariado, o gênio aflora. Mas isso começou há muito tempo? Se ele está aí com 1 aninho e pouco, começou em que fase? Não, tem pouco tempo, assim, uns 2, 3 meses, que ele sempre foi uma criança de personalidade, sabe? Mas esse jogo de perceber, quando tira alguma coisa dele, quando fala não pode, dele se jogar de uns 2, 3 meses. Ele joga o corpo, se ele estiver no colo e você tirar alguma coisa, ele se joga para trás, se estiver passando na porta, quase bate, e no chão esperneia, né? Aí eu tenho as minhas táticas, tento acertar para poder... É lógico que às vezes a gente erra também, né? Mas e a Luísa também se comportava assim desde pequenininha? Não. A Luísa, pequena, era assim, muito tranquila, muito calminha. Agora que ela de vez em quando faz umas pirraças e aí a gente vai tentando levar, né? Bom, mas essa questão de como lidar com os filhos, a gente sabe que essa também é uma dúvida muito grande entre os pais que têm 2 filhos, assim como a Thaís, né? Bom, o mais velho não fazia isso, o mais novo faz, e claro, né, que cada criança é diferente, mas para os pais, eles se perguntam muitas vezes, né, Gustavo, se eu criei da mesma forma, a educação foi a mesma, por que o mais novo se comporta assim, o mais velho se comportava diferente? Eu costumo dizer que eu estou fazendo PhD nisso também, porque agora eu sou pai de 2 meninos, né? Então... Dizem que são mais birrentos ainda que as meninas? Dá para dizer isso? Os de casa estão me ajudando bastante, tenho treinado bastante, né? Agora, interessante, o início dos sintomas do seu menor, com 1 ano, por volta de 1 ano, coincide com uma questão muito interessante, né? A partir de 1 ano de idade, entre 1 e 2 anos de idade, a criança começa a ganhar autonomia. Então, ela começa a andar, ela começa a se locomover para diversos locais, ela começa a falar.
Então, às vezes a mãe dá uma determinação, ela... Não, a primeira palavra que a criança aprende muitas vezes é não. Isso mesmo. Então isso é natural, né? É importante a gente saber, muitas vezes o pessoal fala em patologia do comportamento, a gente tem que entender e saber separar o normal do patológico. Claro, esse comportamento de birra está associado a esse ganho de autonomia que a criança passa a ter. Então, como eu né? disse no começo do programa, faz parte do desenvolvimento da criança também. Isso em diversas culturas, né? Na cultura americana, eles costumam chamar de terrible two, né? Que são os 2 anos terríveis, porque são os 2 anos muito difíceis, que a criança começa a ganhar mais autonomia, começa muitas vezes a confrontar, a manipular, né? E daí os pais, eles têm que ser muito assertivos. Ele manipula? Claro. Um bebê já começa... Não é mais já instintivo? tem, na verdade, um bebê já tem características de manipulação, né? Quando ele quer a atenção da mãe e etc. Então, isso vai se tornando cada vez mais rebuscado. Sem dúvida. Vai Agora, passando o tempo, os pais a têm que ser idade, ele vai habilidosos. Mas, na verdade, ele também vai fazendo PhD, como você está dizendo, em como manipular ou chamar atenção, né, Marina? A gente sabe, como bem disse o Gustavo, o bebê pequenininho lá, a gente já sabe, né? O bebê tá numa boa, aí tira do colo da mãe, ele chora, ou quando tá com fome, a forma dele se manifestar. Então, ali, a gente não pode chamar de birra, mas já é uma forma dele também se colocar e se comunicar o que ele quer, né? De testar o limite. Muitas vezes de ver até onde o pai e a mãe vão. Acaba virando um pouco um jogo, né? Você vai ceder, eu vou ceder. Por isso que é importante os pais tentarem manter, na maior parte do tempo, a gente sabe que isso não é possível em todos os momentos, mas uma constância, agir da mesma forma sempre, para a criança não ficar confusa. Então eu ajo com birra, às vezes eu consigo, às vezes eu ajo com birra e não consigo. A ideia é que ela não consiga com a birra, que os pais consigam ensinar que existem outras formas dela conseguir aquilo que ela quer. Não se desautorizar, né? Não se desautorizar. Porque a birra, na verdade, né, para os pais, às vezes confundem, acham que é uma questão de rigidez. Então eu vou falar não, eu não vou ceder, e aí meu filho não vai gostar de mim, aí eu vou estar sendo rígido demais, será que ele vai depois ficar de cara fechada? E não, né? O limite é importante para a criança, dá segurança, dá Esse tipo de medo você teve, Thaís, ou tem ainda em algum momento? Tem, assim, eu até, para minha filha mais velha, às vezes ela faz alguma malcriação, você não gosta de mim, eu falo, pelo contrário, eu gosto muito de você, porque dar limite também é amar. Porque sem dúvida, essa é uma frase na vida, perfeita. Ela não vai encontrar só pessoas que digam sim para ela. Mas é difícil, porque às vezes a gente chega cansado e tem culpa de trabalhar demais, e aí você tem que se controlar para não ceder aos caprichos, né? Sem dúvida. Existe uma questão interessante, né, que a gente vê que é uma coisa muito da modernidade. Hoje o pai está trabalhando, a mãe também. E às vezes chega em casa 8 horas da noite e tem pouco tempo com o filho. E daí entra muito essa questão, né? Falar não também é prova de amor. Tem muito pai que acaba cedendo para tudo. Eu passo pouco tempo com meu filho, eu deixo ele fazer tudo. Acho como se isso fosse suprir a falta de tempo, de repente, que ele tem com o filho. Então, agora, eu quero ouvir um pouquinho de vocês em relação a essa questão da culpa que os pais têm. É uma percepção que muita gente fala, o senso comum diz, os pais hoje em dia não têm tempo mesmo, né? Então, acabam sentindo culpa de não poder se dedicarem tanto à educação dos filhos. E isso acabou gerando aí uma nova geração de crianças com menos limites, Marina. Isso se percebe aí nessas crianças dos pais aí, de crianças pequenas de hoje em dia? Eu acredito que sim, e um outro agravante, a gente estava conversando antes de começar, né? Hoje em dia tem muita informação, muita gente dando pitaco de como cada pai deve criar o seu filho. Então, quando a mãe ou o pai entra na internet, vem várias dicas. Aí ele começa a ficar inseguro e confuso sobre como ele deve agir. Então, insegurança é uma coisa. E as dicas nem sempre são em consenso, né? Tem cada dica dizendo uma coisa completamente diferente da outra. E nem sempre funcionam. A mesma dica vai funcionar para cada criança diferente, porque cada criança funciona de um jeito. A falta de tempo dos pais com os filhos, também uma outra consequência além da culpa, é não conhecer e não entender muito bem como aquela criança funciona. Você entendendo como seu filho funciona, compreendendo de uma maneira geral o comportamento dele, fica mais fácil lidar com a desobediência no momento da birra, a valorizar aquilo que ele faz de bacana também, né? Porque não é só punir, também tem a parte de valorizar o que é legal. Então, eu acho que
tem algumas consequências para a modernidade aí que a modernidade trouxe na criação dos filhos. Muito bem. Você de casa, falando em modernidade, pegue aí o seu celular, mande mensagens para a gente pelo Facebook ou pelo tablet, no computador. Deixa eu colocar de novo aí na tela a nossa mensagem no Facebook. Você pode entrar aí, curtir, comentar e compartilhar aqui embaixo desse post, deixando registrado a sua pergunta. Já tem várias chegando aqui para a gente. E a primeira que eu coloco é a da Elaine Barroso, que mandou mensagem para a gente no Facebook. Obrigado, Elaine, pela mensagem. Ela disse que o filho não faz birra, mas ele simplesmente ignora a palavra não. E às vezes ela tem que falar até 5 vezes a mesma coisa para ele. Você também passa por isso, Thaís? Com o pequenininho não, né? O pequenininho ainda não tem essa situação, mas com a maior sim. Você tem que vencer pela insistência, né? E não, vai. Não. Assim como a Elaine que dizer 5 vezes o não para o filho atender. E aí, o que ela deve fazer? Ela pergunta aqui, Gustavo. Uma coisa que a gente utiliza muito são técnicas comportamentais, né? Técnicas basicamente de reforço positivo, né? Então, tentar, digamos assim, premiar comportamentos assertivos, a gente vai aumentar a probabilidade desses comportamentos se repetirem no futuro, né? Então, tentar utilizar reforçadores positivos, métodos de, digamos, premiação, reforçar comportamentos assertivos. Entretanto, quando o comportamento é muito negativo, muito ruim, em alguns casos a gente pode usar e deve usar punição branda, técnicas de punição branda. Então, algumas vezes... O famoso castigo? Em algumas situações, até o castigo pode ser bem-vindo, se bem colocado, né? Obviamente, não se utiliza punição... É sempre bom reforçar, não se deve utilizar punições físicas, porque isso vai acabar reforçando comportamentos agressivos nessa criança. As crianças aprendem por espelhamento, né? Sem dúvida. A violência gera violência, é uma máxima aí que pode ser um clichê, mas é importante ressaltar isso. E a criança vai mediar o comportamento dela, o temperamento dela, aprendendo por espelhamento com o comportamento dos pais, né? Então não adianta também você fazer uma determinação para a criança, só que a criança está assistindo que o seu comportamento é completamente oposto, né? É a coerência que a Marina citava, né? De você falar uma coisa e agir de acordo com o que você fala. Porque os pais ali estão sendo os exemplos, os modelos para a criança, a estar formando a personalidade dela. Então, de certa forma, é importantíssimo. E também não agir com a violência, porque a partir daí depois o pai vai reclamar: bom, mas meu filho briga com todo mundo, tá dando pontapé na escola. Pai, exatamente, né? Ele está reproduzindo. Uma outra questão importante é não se desautorizar, porque a criança está te testando. Se você cede, a criança, mesmo jovem, um aninho, 2 aninhos, ela já percebe, opa, da próxima vez que acontecer uma solicitação, eu faço minha birra, eu dou meu ataque aqui, minha mãe se desautoriza e eu fico na boa. Eu ando cometendo esse deslize, né? E a minha irmã que me chamou a atenção. Minha filha viajou para Disney com o pai e eu não pude ir por conta de compromissos profissionais, mas toda vez que ela fazia alguma birra, eu falava: você não vai para Disney, você não vai para... Aí ela continuava tendo um comportamento, aí minha irmã me chamou e falou: Thaís, você vai deixar de mandar ela para Disney? Aí eu falei: não, ela então não promete o que você não vai cumprir, porque ela está crescendo em cima de você, ela percebe que você tá prometendo uma coisa, uma punição que você não vai fazer. Então você só pode prometer o que você vai realmente cumprir. Tem um exemplo disso, muitos pais viram e falaram: você vai ficar 1 ano sem televisão. Será que você vai... Primeiro que vai ser ineficaz, né? A criança daqui horas, ela nem lembra o que está de castigo. Você não vai manter 1 ano de castigo. Né? Nem o próprio pai vai lembrar 1 ano de castigo. O pai não vai lembrar. Né? Então, eu acho que pensar que o castigo tem que ser proporcional e de preferência vinculado àquela situação. Então, tem que ser pontual, tem que ser limitado naquele momento. Se a criança, por exemplo, está fazendo uma birra porque ela quer comer 3 doces e a mãe quer que coma só 1, então vai fazer birra, então não vai comer doce nenhum, por exemplo, entendeu? É uma ideia de vincular aquele comportamento, a punição, né, branda, mas aquele momento, aquela situação específica. Porque senão, às vezes, para a criança fica um pouco confuso, né? Eu estou sendo punida pelo quê exatamente? Exatamente. E ela também consegue associar um pouco mais o tipo de reação que ela pode gerar a partir dali. Tem mais uma pergunta que chegou para a gente aqui da Emanuele, pelo Facebook também. Obrigado, Emanuele, pela mensagem para a gente aqui no Conexão. Ela conta que o sobrinho tem menos de 1 ano e faz muito ataque de birra, deixa todos de boca aberta e não sabem o que fazer. Ela não cita nenhum exemplo aqui, mas está dizendo que a idade com menos de 1 aninho já está colocando terror na família, Marina. E aí, o que ela faz? Então, eu acho que isso que a gente estava comentando antes é interessante. Não ceder,
Tentar, na medida do possível, ignorar, mas tentar entender o que a criança está falando também é importante. Porque a birra, pensando numa criança que tem menos de 1 ano, né, é uma forma muito importante de comunicação. Então, se aquela criança está fazendo tanta birra assim, alguma coisa ela está querendo comunicar. Tentar entender o que está por trás dessa birra, que comportamento é esse, o que está incomodando tanto, eu acho que talvez seja uma estratégia não só para acessar o comportamento, mas para melhorar ali a qualidade de vida, né, o estado daquela criança naquele momento e em tantos outros. E você tem alguma dica, Thaís, já que está com seu filho ainda mais ou menos nessa faixa etária? Eu tenho 2, a Marina até falou que você não deve cada hora fazer uma coisa, mas eu tenho 2 estratégias que costumam funcionar, tá? Uma, assim, quando ele começa a fazer a birra, eu ignoro. Deixo ele ali, aí ele vê que ele não tem plateia, ele olha para um lado, ele olha para o outro, o choro vai diminuindo, e aí ele levanta e desiste, né? E a outra estratégia é mudar o foco. Como a Luísa é bem mais velha, ele gosta de pegar as coisas dela. Pega a caneta é perigoso, então eu não deixo na mão dele. Tiro, aí é aquele escândalo. Então o que eu faço? Tiro a caneta da mão dele, porque não pode. Ele vai se machucar, pode enfiar no olho, na orelha, né? E levo ele, vamos lá ver o cachorrinho na janela. Hoje de manhã, estímulo, né? hoje de manhã aconteceu. Eu falei, vamos ajudar a mamãe a arrumar a cama. Aí peguei o lençol, dei na mão dele, aí ele parou de chorar, começou a me ajudar a dobrar, entendeu? Assim, costuma dar certo, ele para. A técnica da distração, né? Você muda o foco. Mas Perfeito. não deixo... Não se desautoriza, tira a caneta. Você disse o não, não é não e ponto, e acabou, né? Agora, olha só, o Luiz Corrêa, pelo Twitter, relata aqui uma situação que, com certeza, alguém aí que está assistindo a gente já viu uma situação como essa, eu já vi várias, inclusive. O Luiz conta que vê os pais claramente constrangidos com a situação de birra dos filhos em público, que é irritante, mas aí ele diz que as pessoas ao redor tem que ser pacientes também com as crianças e com os pais. E os pais ficam com vergonha, né, Gustavo? Quando o filho começa a espernear, gritar, se joga no chão, ou no shopping, no mercado, ou seja normalmente onde for. É na praça de alimentação lotada, Exato. São em situações, naquela né? loja de brinquedo, na véspera do Natal. Isso, que ele quer o brinquedo de qualquer jeito. Mas né? aí, o que os pais podem fazer nessa hora, então? A vergonha, enfim, isso não é relevante, mas pensando no foco da educação da criança, já que estamos em público, a criança fazendo um escândalo... O que pode tentar fazer ali na situação é tentar, talvez, tirar a criança do foco ali, daquele meio, levar para um canto, tentar conversar com ela. Se é algo, na verdade, se é algo repetitivo, né, esses pais já poderiam estar fazendo uma intervenção antes, do tipo, hoje a gente vai no shopping e a semana passada, quando a gente passou na frente da loja de brinquedo, você deu aquele ataque. Se isso acontecer de novo, a gente vai embora. Quer dizer, você já faz uma prevenção, você já conversa com a criança, já expõe com que ela lembre do problema anterior, né, diga que a gente vai embora se acontecer de novo. E acontecendo, quer dizer, fazendo isso a gente já vai ter uma chance de reprimir esse comportamento. Se ocorrer, o que pode ser feito é pegar a criança, ir para um cantinho, tentar conversar com ela, negociar, punir se tiver que punir, né? Tentar usar a técnica da distração, vamos mudar o foco. E essa estratégia de Então, deixar esperneando e sair... Porque você está num lugar público, aí dá um medo de você deixar... Dependendo do local, local, vai lá, pega a criança, a situação vai se complicar ainda mais. Dependendo da situação, você não consegue fazer isso, né? Em casa, sim, né? Agora, dá essa briga com a criança difícil, em frente às outras pessoas, isso não pode causar algum outro tipo de constrangimento? Ou piorar ainda a situação? Então, a primeira dica é sempre manter a calma. Porque você já tem a criança ali que está descontrolada. Se o pai ou a mãe, né, o cuidador, enfim, também se descontrola, aquilo vai escalonar. O que não é incomum, né? Às vezes a mãe começa a gritar mais alto que a criança ainda e já é aquela situação constrangedora para todos. E daí a gente volta naquele padrão de comportamento em que você ensina a criança esse tipo de comportamento. Você se descontrola, você grita, ela aprende isso como um padrão normal e vai repetir isso, né? Vai replicar isso. Tentar se abaixar a altura do olho da criança também ajuda. Tem uma experiência que é você ficar de joelho e outra pessoa, um adulto, olhar para esse adulto de cima. É assustador. Então, abaixar, olhar no olho da criança e falar, olha, você se acalma, depois que você se acalmar, a gente vai conversar. De uma maneira firme. Né? Mas, de novo, cada criança funciona de um jeito. Algumas vão responder mais a algumas técnicas, outras a outras técnicas. Então, os pais vão mesmo experimentando, Thaís. Não tem jeito. Não tem receita. Não tem receita não de tem bolo. Assim como bula de remédio para tomar, toma em doses de tantas horas. Com criança não tem. Cada criança vai responder de um jeito. Né? Seria ótimo se a gente pudesse passar uma lista, faça isso, aquilo e tá tudo resolvido. Mas não é assim, né? Só não pode ser coração mole, né? Porque eu tenho tendência, sabe,
ser mais assim, não, ceder, meu Deus, ceder, mas assim, eu tento me controlar, mas às vezes o coração, então eu tenho que ficar sempre controlando, não, racional, o coração não. O Daniel aqui pelo Facebook também cita a questão da famosa birra no shopping, que a gente já tem comentado aqui um pouco, né, que não é hora de comprar, mas a criança fica esperneando, gritando. Aí ele pergunta, cabe deixar a criança dar o show dela sem o sermão do não comprar? Ou se põe nesse momento o limite com autoridade, repreensão, com castigo ou punição? Também cada caso é um caso, mas assim, como a gente dizia aqui, a coisa do comprar para muitas crianças também é um teste, né? Quero comprar tudo quando saio com meu pai, com a minha mãe. E aí, Gustavo, o que a gente pode dar de informação em relação a essa questão? Eu acho que basicamente são a utilização dessas técnicas todas que a gente comentou, quer dizer, essa questão de olhar no olho da criança, não se alterar, de repente levar ela para um cantinho, conversar, negociar, conversar antes com ela. Ó, a gente vai no shopping, se der algum problema com relação à compra de brinquedo, a gente vai embora na hora, né? E não ceder, né? Porque muitos pais eles acabam cometendo o erro de se desautorizar. Então a crise, né, a birra da criança é tão grande que o pai fala, tá, compra logo essa porcaria, só que você está criando um problema enorme a partir daí. Porque na situação também, seguinte... Quando o pai diz uma coisa e a mãe diz outra, sim, né? Sim, também... essa questão de falar a mesma língua, né? Que muitas vezes um pai desautoriza o outro e daí a criança faz a festa. Porque daí ela vai começar a manipular, vai começar a jogar com os dois, né? Bom, a gente já está aqui encaminhando para a reta final do programa, passou voando hoje, mas eu quero colocar mais perguntas que chegaram para a gente do público. Vamos aproveitar o nosso tempinho aqui. Cessa Assunção pelo Facebook. Obrigado, Cessa, pela participação. Ela pergunta, Marina, para você, se é possível que as birras da criança sejam uma resposta à ausência dos pais. Pode ser. Na verdade, a birra pode ser uma resposta tanto à ausência dos pais quanto a vários outros incômodos que estão acontecendo. Quando nasce um irmãozinho mais novo, a criança está com ciúmes, é muito normal que as birras aumentem. E aí os pais podem tentar ajudar a nomear aquilo que a criança está sentindo. Falar mesmo, conversar numa linguagem que ela entenda, olha, você tem ficado mais assim porque você está com ciúmes, ajudar ela a entender que aquela situação não é uma situação comum para o comportamento dela, né? Ajudar a criança a entender o que ela está sentindo também ajuda no desenvolvimento. Mas pode sim, quando a criança com algum incômodo global, geralmente as birras tendem a aumentar. Muito bom. Tem a questão da Luciana Vialta pelo Facebook também. Obrigado, Luciana, aí pelo seu recado, que ela pergunta sobre o que a gente acabou de citar aqui, da mãe dizer uma coisa e o pai desautorizar, mesmo já tendo conversado várias vezes. Como você faz isso no dia a dia, Thaís? Tem uma conversa prévia entre você e seu marido? Sim, isso já é combinado lá em casa. A gente, por mais que às vezes eu falo, nossa, ele está sendo um pouco duro, que me doa, a gente não chama atenção na frente do outro. Se ele está brigando, ou está chamando atenção, está repreendendo, é com ele. Eu não me meto. E a mesma coisa, quando eu estou no controle, porque senão é isso, a criança ela sente que a gente está perdido e aí ela cresce em cima, né? Em cima dessa nossa insegurança. Então, a gente respeita o momento do outro de chamar atenção. Ou então a criança também percebe aquela questão de, um tem um coração mais mole que o outro, então quando eu quiser tal coisa eu vou no pai, quando eu quiser tal coisa eu vou na mãe. Isso também é comum, né, Gustavo? Não, e às vezes a criança volta, né? Mãe, mas o meu pai disse isso. Ué, se seu pai falou, então tá falado. Isso aí, não mudar de posição e ser constante. Aqui, ó, mais uma questão que chegou pra gente do Bruno, também pelo Facebook, bombando na nossa rede social hoje. Obrigado você de casa aí mandando todas as perguntas. Ele tem 2 filhos, o Bruno, um de 4 e um de 5. O mais novo faz birra sempre, querendo tudo o que o mais velho quer, seja o que for. E aqui tem a questão da identidade mesmo de um e do outro, né? E aí, Gustavo, como é que a gente pode recomendar aí? O mais novo quer tudo que o mais velho tem? Pode? Não pode, né? Quer dizer, principalmente quando tem uma diferença de idade grande, né? E daí a gente encontra isso, por exemplo, horário para dormir, muitas vezes. Aqui é 4 ou 5 anos, não é tão diferente. Não é tão diferente, né? O pai tem que tentar ser o mais habilidoso possível, conversar, negociar, explicar as regras de uma forma clara, objetiva, né? E conversar, né? Essa questão de não se desautorizar vai ser muito importante. É difícil, a gente não tem uma resposta automática para essas questões, claro, né? O que a gente precisa utilizar são conceitos, são regras básicas, né? E essa questão também dos pais não se desautorizarem, porque daí a criança percebe, o mais novo, então vou pedir para minha mãe. Então, os dois têm que conversarem antes,
mesmo que não concorde, ali na hora você segura quando chega no quarto, olha, não concordei com essa sua atitude, tal. Conversa, negocia, se tiver que mudar, muda junto de opinião. Mas tem uma coerência, né? Na forma como os dois lidam com a criança. Tem que ter um consenso entre o casal. Muito bom. Né? Porque senão a criança vai manipular, vai jogar com os pais mesmo. Muito bom. A gente já está aí com o tempo correndo para o final do programa. Rapidamente eu vou mostrar para você aqui o Reizinho da Casa, um manual para pais de crianças opositivas, desafiadoras e desobedientes, um dos livros do Gustavo Teixeira, está aqui para você na tela. Tem mais informações, ó, o menininho aqui fazendo birra, ó, tá vendo? Então, para saber um pouco mais como lidar com essa situação, fica a dica do livro. Também na internet, vamos colocar aí o site comportamentoinfantil.com para você de casa buscar informações na web, tem várias informações aí dedicadas aos pais e educadores. Coloco outro site para você aqui, que é o Clínica Sintropia, representada aqui no estúdio pela Marina Barbie, psicóloga, para você também buscar outras informações. E ainda, se você é mãe, pai, quer saber um pouco mais do dia a dia de quem está vivenciando essa questão, entre no blog da Thaís, gravidez e etc.com.br. Por agora, nosso tempo já está estouradíssimo, então obrigado aos três pela presença. Obrigada. Foi um prazer conversar com vocês.